Hello! Good afternoon! Como vocês estão, queridos alunos do 5º ano? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa segunda aula para vocês. Vocês estão animados? Porque eu estou super animado para a nossa aula de hoje, que será super legal e super divertida. Crianças, antes de nós começarmos a nossa aula, o teacher colou no caderno de vocês a capa do nosso caderno, que é nossa capa aqui que o teacher está mostrando. E nela tem a parte do name, do nome. Então a primeira coisa que você vai fazer na nossa aula de hoje é escrever o seu nome completo na capa. Bonito e caprichado, porque essa aqui é a apresentação do nosso caderno. Então você vai fazer a letra mais bonita que você conseguir para a nossa capa, combinado? Então aqui na primeira linha você vai escrever o seu nome, combinado? Agora, crianças, nós vamos revisar o que nós aprendemos na nossa última aula, que foram os greetings, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, que também é uma revisão. Na aula passada nós aprendemos sobre os cumprimentos. O que são cumprimentos? São palavras, são frases que nós utilizamos quando nós encontramos alguma pessoa ou queremos dar alguma saudação. O teacher já ensinou para vocês que bom dia é good morning, good morning. Que boa tarde é good afternoon, good afternoon. Que boa noite quando o sol está morrendo ao chegar em algum lugar é good evening, good evening. E na hora que nós vamos dormir é good night, good night. E nós também já conhecemos alguns outros greetings, como por exemplo hello, que é olá. Como você está? How are you? How are you? Aí eu respondo, se eu estiver bem, I am fine. Ou se eu não estiver bem, I am not fine. Eu também já ensinei para vocês como que eu falo que foi um prazer te conhecer, que é nice to meet you. E como que nós respondemos? Nice to meet you too. Então, antes de nós começarmos a ver o conteúdo de hoje, vamos cantar a musiquinha dos greetings para nós relembrarmos? Vamos começar lá no good morning, lá no bom dia. Então, vamos comigo. Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Nice to meet you. Foi um prazer te conhecer. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. See you later. Essa, crianças, foi a nossa revisão dos greetings. Deixa o teacher voltar aqui que senão vai começar a cantar de novo. E hoje nós iremos revisar um conteúdo que nós já aprendemos no ano passado. Um conteúdo super importante que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, que é o verbo to have. Eu sei que depois de eu ter falado isso, vocês estão querendo ir embora, até eu. Bye, bye. Só que nós temos que aprender o verbo to have. Revisar no nosso caso. Por quê? Porque ele é um verbo super importante. Nós utilizamos ele muito no nosso dia a dia. E nós iremos aprender a revisar ele. E logo depois, daqui um mês mais ou menos, quando nós formos revisar o verbo to can, nós já vamos revisar ele utilizando também a nossa apostila, combinado? Quando ela chegar. Combinado? Então, o que é o verbo to have? O que é esse verbo? O verbo to have significa... Ih, cadê o verbo to have? Fugiu. O verbo to have significa ter. Quando você quer falar que você tem algum objeto, que você tem alguma coisa. Como que eu falo, por exemplo, eu tenho um lápis? Eu utilizo o verbo ter. Verbo é qualquer palavra que indica ação, combinado? E o verbo to have significa ter. E nós aprendemos no ano passado que o verbo to have, ele é diferente para algumas pessoas. Então, pro I, pro you, pro we e pro they, ele é de um jeito. E pro he, pro she e pro it, ele é de
outro. Então vamos revisar? Como que eu falo eu tenho? Eu falo I have. Como que eu falo eu tenho? Eu falo I have. I have. Vamos repetir? I have. Como que eu falo que você tem? Eu falo you have. You have. You have. E como que eu falo ele tem? Aí muda um pouquinho. Ao invés de usar o have, eu utilizo o has. Eu falo he has. He has. He has. E como que eu falo que ela tem? Eu falo she has. She has. E como que eu falo, utilizo para determinados objetos ou animais, por exemplo, o cachorro tem uma casinha. Eu falo it has. It has. E nós também podemos falar nós temos, que é we have, aí volta para o have de novo. E para o they have. They have. Então nós vimos que o has, eu só utilizo para o he, para o she e para o it. O has só para esses três. E agora que o teacher explicou, vamos fazer alguns exemplos. Como que eu falo, por exemplo, que eu tenho um ovo? Olha que nada a ver. Ah, eu tenho um ovo. I have an egg. Eu utilizo o an porque o egg começa com vogal. E é isso o verbo to have. Como que eu falo que você tem uma bike? Eu falo you have a bike. A bike. Lembraram do verbo to have, crianças? Vamos fazer alguns exemplos juntos? Então eu vou fazer aqui numa folha. Vocês podem pegar uma folha na casa de vocês também. E se quiserem escrever no caderno, podem escrever no caderno comigo. Como que eu falo, por exemplo, eu tenho uma maçã? I have an apple. Eu tenho uma maçã. I have an apple. I have an apple. Como que eu falo que você tem uma maçã? Eu falo you have an apple. You have an apple. Como que eu falo que ela tem um cachorro? Aí eu não utilizo have, aí eu utilizo o has. Aí eu escrevo she has a dog. Ela tem um cachorro. She has a dog. E assim por diante. E esse é o nosso famoso verbo to have. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Hoje nós iremos fazer a atividade B do verbo to have. O teacher colou essa atividade e da próxima folha ele deixou a folha em branco. Essa folha em branco, nós iremos fazer uma coisa nela antes de fazermos essa atividade. Então você vai deixar essa atividade de lado uns minutinhos, vai para a folha em branco que o teacher deixou aí para vocês e nós iremos... Um minutinho. Voltei. E nós iremos, crianças, escrever isso aqui naquela folha que o teacher deixou com as linhas. Então vocês irão escrever a data de hoje, February, dia 17, TH de 2021. Nossa, Deus, eu tô louquinho. Coloquei 2020, 2021. E vão pular uma linha e vão escrever o verbo to have. Pula uma linha, verbo to have. Pro I, o que eu utilizo? Have. Pro you, o que eu utilizo? Have. Para o he, o que eu utilizo? Has. Para o she, o que eu utilizo? Has. Para o it, o que eu utilizo? Has. Para o we, o que eu utilizo? Have. E para o they, eu utilizo o have. Vocês irão copiar essa folhinha, o teacher vai enviar a foto também para quem preferir, pausar o vídeo e ir lá copiar olhando a foto, ou pause o vídeo e copie aqui mesmo. E depois que você copiou o verbo to have, que significa ter, o verbo to have para cada pessoa, nós iremos fazer a nossa atividade B. A atividade B está escrito assim no exercício 1. Complete os espaços abaixo com o verbo to have. E aqui, crianças, nós temos 8 frases. 8 frases utilizando o verbo to have. O que você vai fazer? Você vai olhar a pessoa que o teacher colocou em cada opção e vai ver qual verbo to have se encaixa melhor em cada pessoa. Eu vou fazer a letra A com vocês. A.
I, tananã, a dog. Qual que é o verbo to have para o I? Aí você vai lá no seu caderno. Tá aqui, I have. Então o verbo to have para o I é o have. Aí eu vou lá e coloco have. Aí a frase ficou completa. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Combinado? 2. Abaixo estão escritas algumas frases fora de ordem em relação ao verbo to have. Corrija-as colocando em ordem. Então aqui nós temos, crianças, 5 frases embaralhadas. Elas estão embaralhadas em relação ao verbo to have. O que vocês irão fazer? Vocês irão desembaralhar essas frases. Como assim? Colocar elas em ordem. Aqui eu tenho 5 opções. Eu vou fazer a letra A com vocês e vocês vão fazer o restante. A. Have I a dog. Como que eu ordeno uma frase? Primeira coisa que eu vou colocar é a pessoa. Então, no caso da letra A, eu vou colocar o I. Coloquei a pessoa. Depois que eu coloquei a pessoa, eu coloco quem? O verbo to have. Porque o verbo to have e as pessoas, eles são amigos. Eles ficam unidos. Então, eu coloco o verbo to have. E depois, eu coloco o restante da frase. O que sobrou daquela opção. Que, no caso aqui, é a dog. Aí, como que ficou essa frase? I have a dog. Primeiro eu coloquei a pessoa, depois eu coloquei o verbo to have e depois eu coloquei o restante, o complemento dessa frase. Vocês irão fazer a mesma coisa com as outras opções que estão extremamente iguais. São 2 pessoas, o verbo to have e o complemento, combinado? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que a semana de vocês tenham sido divertidas. Eu estou aguardando a foto das atividades com capricho e depois eu vou estar aguardando vocês lendo essas frases aqui da número 2 em áudio, combinado? Bye, bye e até nossa próxima aula.